Caros estudantes, são cumprimentados. Vamos a mais uma aula de matemática 8ª classe. A nossa aula de hoje tem como sumário conjunto dos números racionais, noção de um número racional, número racional negativo, representação de números racionais na reta graduada, relações entre os conjuntos n, z e q e, por fim, comparação de números racionais. Vamos começar por falar sobre o número racional. Um número racional é a razão entre dois números inteiros e ele pode ser representado como fração ou também na forma decimal. E temos aqui a forma simbólica, x é racional, portanto, x é igual a A sobre B, que é uma fração, onde A e B são números inteiros e B deve ser diferente de zero. Agora vamos a um exemplo. Temos aqui vários números racionais, alguns representados na forma de fração, outros na forma decimal. Temos 1 sobre 2, 3 sobre 4, 1,625, menos 1 sobre 3, que também pode ser representado antepondo o sinal negativo à fração 1/3. Assim como nesta outra fração, menos 2/3, temos ainda o menos 5, que também pode ser igual a menos 5 sobre 1. Agora vamos para número racional negativo. Sabe-se que os números positivos representam pertences e os números negativos representam dívidas ou então déficit. Com os números fracionários, o significado é exatamente o mesmo. Assim, vamos para um exemplo. Temos aqui metade de um metical e queremos saber como podemos representar essa quantidade de dinheiro. E, portanto, teremos menos 1 sobre 2, que é a forma fracionária, que é igual a menos 0,5 na forma decimal. Colocamos, portanto, o sinal de menos porque se trata de uma dívida ou déficit. Temos ainda outras frações, outros números racionais. Temos menos 1 sobre 7, menos 15 terços e menos 4, 5 sétimos, que é fração na forma mista. Dando continuidade, vamos aos conjuntos e aos subconjuntos dos números racionais. O conjunto dos números racionais representa-se por Q, pela letra Q. Portanto, Q é igual a A sobre B, com A e B sendo números inteiros relativos e B deve ser diferente de zero. Depois temos aqui o Q+, que é o conjunto dos números racionais positivos, Q-, conjunto dos números racionais negativos. Temos ainda o Q0+, que é o conjunto dos números racionais não negativos, neste caso positivos, e incluindo o zero. E depois temos Q0-, que é o conjunto dos números racionais não positivos, ou seja, números racionais negativos, incluindo o zero. E por fim, unindo o Q-, Q+ e o zero, temos o conjunto dos números racionais. E aqui temos a sistematização. Temos o conjunto dos números naturais, que está contido no conjunto dos números inteiros relativos, e este, por sua vez, está contido no conjunto dos números racionais. Representado na forma simbólica, n está contido em z e z está contido em q. Agora vamos para a representação de números racionais na reta graduada. Aqui temos a orientação e, por outro lado, temos a escala. Vamos representar na reta graduada o número 1 sobre 2. E, portanto, sabe-se que o número 1 sobre 2 é uma fração que está entre 0 e 1. Então, exatamente
neste ponto é onde encontramos o 1 sobre 2. Agora vamos representar menos 1 sobre 2 e menos 1,75 na reta graduada. Menos 1 sobre 2 está entre menos 1 e 0, portanto é exatamente aqui neste ponto onde representamos. Depois temos o menos 1,75, que também pode ser representado na reta graduada, então está entre menos 2 e 1. Então é exatamente aqui neste ponto onde representamos este número racional. E aqui é de realçar que os pontos marcados sobre o eixo chamam-se abscissas. Dando continuidade à nossa aula, vamos considerar os seguintes números representados na reta graduada. Que temos aqui o menos 1,75, o menos 1 sobre 2. Aqui é de destacar que na reta graduada os números crescem da esquerda para a direita. Assim sendo, podemos dizer que o menos 2 é menor que menos 1,75, este é menor que menos 1 menor que menos 1 meio, menos 1 meio menor que 0 e ainda 0 menor que 1 meio e 1 meio menor que 1. Dando continuidade à nossa aula, agora vamos para as atividades. Esta atividade diz o seguinte: complete os espaços vazios usando os símbolos pertence, não pertence, está contido e contém. Temos aqui algumas alíneas. Temos a linha A, B, C, D, E e a linha F. Portanto, temos ainda a linha G e H. Para a linha A, temos menos 3 e o conjunto dos números naturais. Portanto, menos 3 não pertence ao conjunto dos números naturais. Depois temos o 7 e o conjunto dos números inteiros. O 7 pertence. Menos 9,17 é um número decimal e, portanto, este pertence ao conjunto dos números racionais. 3/5 pertence ao conjunto dos números racionais positivos. Temos menos 5,1333, é uma dízima infinita periódica, portanto, este é um número racional e pertence ao conjunto Q. Depois temos aqui uma dízima infinita não periódica, portanto, este número não pertence ao conjunto dos números racionais. Depois temos a relação entre dois conjuntos, que temos o conjunto dos números inteiros relativos negativos, incluindo o 0. Este está contido no conjunto dos números racionais negativos, incluindo o 0. E depois temos a relação entre três conjuntos, que é o Q, que é 0 mais, e o N. Então podemos dizer que o Q contém o Q 0 mais e, por sua vez, o Q 0 mais contém o conjunto dos números naturais. Vamos ainda à segunda atividade, que consiste em representar na reta graduada os números menos 3,5 e menos 3/4. Portanto, vamos representar menos 3,5 está entre menos 4 e menos 3, portanto está exatamente naquele ponto. E depois, menos 3/4 está entre menos 1 e 0. Está exatamente naquele ponto. Para a atividade 3, compare os números. Temos aqui estes dois números na linha A. Temos ainda a linha B. Depois a linha C. Temos a linha D. Neste caso, vamos comparar, temos um número negativo e um número positivo. Sabe-se que o número positivo será sempre maior que um número negativo. Temos aqui menos 3/5 e menos 0,6. Estes dois números são iguais, embora representados de formas diferentes, na forma fracionária e na forma decimal. Temos aqui 5,1333. Este é um número, é uma dízima infinita periódica, portanto, este será maior que 5,1333.
13. E depois temos aqui duas frações com denominadores diferentes. Para comparar, vamos determinar o MMC, portanto, multiplicando o 2 por 6, teremos o 2 por 6, também o menos 1 por 6. Então, teremos menos 6 sobre 12. Comparando, menos 5 será maior que menos 6. E assim chegamos ao final de mais uma aula, cujo sumário é conjunto dos números racionais. Noção de um número racional negativo, representação de números racionais na reta graduada, relações entre n, z e q e, por fim, comparação de números racionais. E até a próxima aula.